Olá, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos de crase, um assunto que cai tanto em concurso, que muitas vezes as pessoas não sabem que este assunto crase, na verdade, ele se chama grave, acento grave, né? Mas a gente não entende por que todo mundo só atribui a crase. Então, o que seria a crase? Hoje nós vamos debater isso, vamos colocar as regras em práticas, perceber que não tem nenhum bicho de sete cabeças, todo mundo é capaz de aprender. Só que para saber e dominar crase, é necessário saber a regência. Então, antes, assistam a aula de regência verbal, para depois assistir a aula de crase, daí vocês vão entender. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que perceber que a junção de A mais A recebe este acento aqui. A junção chama crase e o acento, gente, chama grave. Então, eu vejo aí, às vezes, muitos concursos falando assim: quanto ao acento grave, e a pessoa fala, grave eu não estudei. Claro que você estudou, é que você o chama de crase. Então, crase é a junção da preposição, então fiquem de olho. O primeiro A que nós temos aqui é o A da preposição. O segundo A é o A do artigo. Essa junção de preposição mais artigo chama-se crase e o acento grave. Agora, por que eu falei de regência verbal para vocês? Porque, gente, nós precisamos saber quais são os verbos que pedem preposição. Porque só vamos usar o acento grave, ou seja, só vamos formar a crase se o verbo pedir uma preposição. Portanto, vai uma dica. Primeiro, eu preciso analisar o verbo ou a palavra seguinte, porque quando falamos em crase, nós pensamos em dois núcleos, regência verbal e regência nominal. Ou seja, devo perguntar sempre para a palavra antes do A. Por exemplo, vejam bem, vai um macete para vocês. Todas as vezes que vocês perguntarem para a palavra que estiver antes do A, onde, quando, como, o que ou quem, lembre-se, aí eu tenho uma preposição. O que eu preciso saber? Agora prestem atenção, porque eu ouço muitos falarem assim: ah, depois tem que ter uma palavra feminina. Cuidado, hein, gente? Palavra feminina. Ela é palavra feminina e ela não tem crase. Então, vamos pensar um pouquinho melhor e entender? Se após há um substantivo feminino, vamos gravar isso? Esse é o certo. E não o que falam por aí, palavra feminina. Eu ouço um monte de gente falar assim: ah, tem crase na palavra feminina e na palavra masculina não tem. Que isso, gente? Vamos tentar analisar o que é crase. Vamos fazer as coisas certas. Por isso que às vezes a gente decora o que está lá na gramática e chega no concurso, a gente erra tudo. Por quê? Porque a gente não entende o que é. Então, primeiro, eu devo fazer a pergunta para a palavra antes. Então, se eu fizer uma dessas 5 perguntas, repetindo, onde, quando, como, a que e a quem, eu ganhei um A, que se chama preposição. Eu passo que, então, a olhar o outro lado. O outro lado tem que ter um substantivo feminino. Se houver isso, eu tenho certeza que o meu A vai receber o acento grave. Por exemplo, tá? Eu pego o verbo vou. Quem vai, vai aonde, não vai? Então, eu vou aonde? Mais o substantivo fazenda. Eu sei que fazenda é um substantivo feminino, ninguém fala o fazenda, nós falamos a fazenda. A fazenda é grande, portanto, é um substantivo feminino. Então, vou
aonde, e fazenda é um substantivo feminino, portanto, a fazenda tem acento grave, tem crase, tá? Agora, o que é necessário? Todas as vezes que eu fizer a pergunta o que ou quem, para a palavra que está antes, nunca crase, nunca acento grave. Então, gente, eu só vou colocar a crase se a palavra antes, que pode ser verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, eu conseguir analisar essa preposição. E eu só vou conseguir analisar se há ou não preposição se eu fizer a pergunta. Então, eu volto a comentar com vocês que a pergunta é necessária. Por exemplo, eu vou colocar a mesma resposta para vocês. Vamos lá? Refiro-me, conheci, primeiro, quem? Conheci quem? Como eu perguntei quem, o que eu falei para vocês? Quando eu pergunto o que e quem, jamais crase. Não preciso olhar se depois tem ou não substantivo feminino. Simplesmente não tem crase, porque eu perguntei o que ou quem. Agora, olha o exemplo abaixo. Refiro-me a quem? Se eu falo a quem, eu devo olhar a palavra que está depois. A palavra que está depois é criança. Criança é um substantivo feminino. Portanto, refiro-me à criança, crase, ou seja, acento grave para ele. Agora, gente, vamos lá. Vamos memorizar isso e sempre observar que existem algumas regras que nós vamos discutir agora e que é necessário prestar muita atenção porque cai muito em concurso. Por exemplo, como a maioria das pessoas acham que palavra masculina nunca vai crase. Cuidado, viu, gente? Não é bem assim. Por quê? Porque tem uma regra que se diz assim. Quando eu pego o pronome, vamos apagar aqui para vocês entenderem melhor. Quando eu uso, né? Após lá o meu azinho, vem o pronome. Olha só, aquele, aquela e aquilo. Então, aquele, vamos pensar no aquele que é masculino. Eu falo aquele garoto. Muitas vezes o nosso olhar vai para a palavra garoto. E esquece que há uma regra que se diz que todas as vezes que eu perguntar a que, a quem, onde, quando e como, e a palavra seguinte for aquele, aquela e aquilo, crase obrigatória. Isso cai muito em concurso. Por quê? Porque quem aprendeu aquela regrinha e quem ouviu desde criança que diante de palavra masculina não tem crase, jamais colocaria uma crase no aquele. Isso cai muito em concurso, porque a gente sabe que o que aprendeu naquelas regrinhas básicas não vai marcar a crase no aquele, naquele garoto. Por quê? Porque vai visualizar a palavra garoto e vai lembrar garoto é masculino, não tem crase. Engano de vocês. O pronome aquele, aquela e aquilo só não vai crase se você perguntar o que e quem. Se você perguntar diferente, crase para eles. Não esqueça, isso é uma, tá? Isso cai muito em concurso. Outra regra que é muito importante, que a gente sabe que pegam vocês no concurso. Por quê? Se você começar a praticar essa regra básica que eu passei para você, de fazer pergunta, porque isso é importante. Não ficar decorando, porque eu vejo aluno que decora a regra de crase, chega no concurso, a frase que está lá não é a frase que está na gramática, gente. A frase que está lá é outra. E daí? Daí não tem aquela expressão que você decorou na gramática. Você não vai conseguir fazer. Então, o melhor é treinar com essa regra básica. Você está treinando a regência verbal também. Então, você vai perguntar antes. Todas as vezes que você pergunta antes, e você percebe que você usou uma dessas 5 perguntas aqui, você já sabe que ganhou uma preposição. Daí, o que eles fazem de sacanagem? Eles fazem assim, quer ver?
Refiro-me, todo mundo corre, né? Refiro-me a quem? É uma perguntinha fácil de fazer para o refiro-me, né? A quem? Daí eu olho do outro lado e vejo a palavra mulheres. Bom, daí na hora você fala, mulheres é uma palavra, um substantivo feminino. Então eu taco crase, cuidado. Só existe crase neste caso aqui, gente, se tiver plural com plural ou singular com singular. Eu preciso concordar sempre, se eu não concordar não há crase. Portanto, aqui eu fiz a pergunta a quem? O substantivo que está depois é feminino. Eu não posso, tenho que tomar cuidado. Para eu colocar crase, eu sou obrigada a fazer, refiro-me às mulheres. Então, vamos memorizar. A no singular, substantivo feminino plural, jamais crase. Grave isso. A singular, substantivo plural, jamais crase. Tá? Outra dica que é muito importante também, porque a gente sabe que isso leva o candidato a errar. Porque ele faz, a cabeça dele já vai respondendo, é um substantivo feminino, e ele taca a crase. Então, são esses detalhezinhos que nós temos que tomar cuidado. Agora, vamos fazer uma listinha ali que vai te ajudar, que tudo que é 100%. Então, tudo que é 100% vale a pena a gente memorizar. E o que não for 100%, nós temos que usar a regra básica, tá? Gente, essa regra funciona demais, demais. Aproveitem, façam uma bateria de exercícios de crase usando essa regra, que vocês vão ver o número de acerto que vocês terão. Aprendam a perguntar para a palavra antes e observar a palavra seguinte. Só não vão observar a palavra seguinte se vocês perguntarem o que e quem. Lembre-se, perguntou o que e quem para a palavra antes, nunca crase. Gravem isso, nunca crase. Não caiam nessa pegadinha. Agora vamos marcar a listinha que vale a pena todo concurseiro ter de cabeça para na hora, quando vier essas regrinhas, já não perder tempo na questão. Vamos lá. Vamos lá, então, nunca crase. Então, tudo que é 100% vale a pena memorizar, porque daí eu não vou cair, né, não vou cair em um deslize. Na hora lá eu vou saber certinho se eu memorizei, eu já ganho tempo. Então, nunca crase. Se após for verbo. Tá? Então, quer ver um exemplo clássico que eu acho, porque eu vejo em muitos cartazes por aí, às vezes você entra em uma loja, alguma coisa, e vai ter algum evento, né? E aparece lá, a partir de tal hora, e esse a partir com crase. Gente, por favor, se após o azinho for um verbo, nunca crase, tá? Então, ótimo. Segunda, nunca crase entre palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, lado a lado. Todas as palavras repetidas, jamais crase. Não precisa perder tempo, não precisa pensar. Viu que a palavra repetida não tem crase. Se tiver, estará errado. Nunca crase. Tá? Após, tá? O a no singular e substantivo plural, como eu falei ali refiro-me a mulheres, como eu coloquei para vocês. Marquem aí, nunca crase, tá bom? Nunca crase, gente, nunca. Diante de pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, isso cai muito em concurso também, tá? Vossa Santidade, assim por diante. Então, o pronome de tratamento, o único que admite crase é a senhora, tá? Refiro-me à senhora. Daí admite crase. Então, pronomes de tratamento, só o senhora. Isso é nunca crase, vale a pena memorizar para ganhar tempo, tá? Agora vamos falar um pouquinho de sempre crase, para que às vezes a gente não precise nem fazer as perguntas. Por exemplo, quando você escreve qualquer hora, tá? Às 2, às 3, às 4, às 5, à meia-noite, tá? Sempre crase. Mas e a 1 hora?
Como que fica a 1h? A 1h, vocês só vão usar crase se ela vier especificada. Por exemplo, a 1h da manhã, a 1h da madrugada, a 1h da tarde, né? Mesmo sabendo que 13 horas, né? Se eu falar 13, crase para eles. Só o numeral 1 que não vai admitir crase se tiver escrito 1h. Agora, se você falar 1h da madrugada, crase obrigatória. Então, prestem atenção. O restante das horas, sempre que vocês usarem horas, coloquem a crase lá, tá? Vou à sua casa às 4 horas. 4 horas craseado, certo? Agora, vamos treinar um pouquinho aí para ver se vocês estão entendendo mesmo isso aí, tá? Então, vamos lá. Dei um presente à minha esposa. Dei um presente a quem? Perguntei a quem. Então, ganhei aqui, ó, tá? Opa, a quem? E aqui é a que, gente, ó, eu tinha colocado errado aqui. A que? A quem? A minha esposa. Então, vai ou não, crase? Vai, claro que vai. Vamos tirar a prova real? Eu falo, minha esposa está bonita ou a minha esposa está bonita? Ah, mas eu posso falar os dois, nesse caso? Posso. Então, o que eu faço? Crase facultativa. Quando que a crase é facultativa? Apenas diante de minha, sua e tua. Então, os pronomes possessivos, minha, sua e tua, crase facultativa. Por quê? Porque eu posso falar das duas maneiras. Eu posso falar, minha esposa está elegante, como eu posso virar para você e falar, a minha esposa está elegante. Portanto, o a do artigo cabe diante da palavra minha. Quer ver um exemplo, quando vocês sentirem dúvidas? Refiro-me a esta esposa. Vamos ver se cabe crase aí. Você fala, esta esposa é minha. Ou você fala, a esta esposa é minha. Com certeza você fala esta esposa. Não cabe um a diante do esta. Esta é um pronome. Então, apenas os pronomes minha, sua e tua, crase facultativa. Admite-se crase, mas é facultativo. O que quer dizer facultativo? Se eu colocar, está certo. E se eu não colocar, continuará certo. Tá? Vamos lá. Eu comprei a revista semanal. Eu comprei o quê? Vai crase quando eu pergunto o quê? Jamais. Não vai crase, nem preciso olhar se a palavra seguinte é feminina. Simplesmente fiz a pergunta antes, não vai crase. Sou fiel à namorada. Sou fiel, o que eu pergunto? A quem? Opa, a quem já tem um a de preposição. Vamos olhar a palavra seguinte. Namorada é substantivo feminino ou não é? Você fala o namorada ou a namorada? A namorada é um substantivo feminino. Portanto, fiel à namorada vai crase, tá? Regras que eu tenho que anotar, que foge a tudo que a gente vem falando, como se fosse uma exceção, tá? Diante das palavras casa e terra, anotem aí, casa e terra. Vamos anotar aqui também para não se perderem. Vamos lá. Vamos lá. Casa. Gente, na verdade, eu acho ridícula essa regra. Eu já falo, acho ridícula, porque ela vai contra o que estávamos falando até agora. Só que regra é regra, né? Não fui eu que criei a língua portuguesa. Porque pensa comigo, olha o que se fala dessa regra. Vamos analisar juntos. O que é a crase? É a junção da preposição a, que nós começamos a aula falando sobre isso, mais o artigo a, certo? A com a recebe um acento grave. Falamos isso no começo da aula. Para que eu saiba, né, para fazer o exercício corretamente, eu preciso perguntar para a palavra antes. Então, onde, quando, como, a que e a quem. Ótimo! Se eu fizer essa pergunta, eu ganhei um a de preposição. Basta eu olhar do outro lado e analisar se há um substantivo feminino, certo? Isso está em tudo quanto é gramática. Isso é o quê? Isso é o conceito do acento grave. Isso todos nós sabemos.
Mas daí, vamos analisar casa e terra. Por que que eu não gosto dessa regra? Eu vou colocar aqui, ó. Vou à casa. Voltou à terra. Então, isso tem que prestar atenção, porque geralmente concurso cai. Vou aonde? Correto? Claro, quem vai a algum lugar. Que eu saiba, casa é um substantivo feminino. A casa está velha, eu não falo casa. Não é lógico que eu teria que colocar crase? É claro que eu teria que colocar crase. O verbo pediu preposição e casa e terra são substantivos femininos. Mas o que fala a regra? O que a gramática diz para a gente? Que casa e terra só se usa o acento grave se eu especificá-las. Por exemplo, vou à casa da Denise. Agora tem crase, porque eu especifiquei. Tá? Vou à terra dos meus avós. Tem crase? Eu especifiquei. Então, oh, mas que coisa, hein? Estou desorganizada hoje, hein? Quando eu vou especificar casa e terra, crase obrigatória. Então, lá no seu concurso, você preste muita atenção. Quando cair a palavra casa e terra, olhe para o lado. Se tiver a casa da vovó, a casa da titia, a casa amarela, até isso. Qualquer coisa que especifique palavra casa e terra, tem crase. Se você observar, lá no concurso, eles só escreveram, voltou a casa e não colocou nada comentando dessa casa, não tem crase. Tá? Então, vale a dica, casa e terra, só crase se tiver especificado. Fora isso, deixe sem crase, mesmo vocês perguntando. Tá? Isso a gente não pode esquecer. Gente, quero que vocês treinem. Crase é um conteúdo que está ligado com a regência verbal, com os pronomes relativos, que falaremos mais tarde, mas que eles, tá? Esses três conteúdos, eles estão ligados. Então, eu não posso estudar separadamente. Portanto, assistam a aula de regência, depois a de crase e, em seguida, pronome relativo. Vocês vão perceber que os três praticamente trabalham a predicação verbal, ou seja, saber se o verbo pede ou não preposição. Tá? Um bom estudo para vocês. Treine as perguntinhas, porque eu acho que isso vale mais do que ficar decorando o que está na gramática. Faça a pergunta para a palavra antes. Olhe se depois é um substantivo feminino. Há uma dica, porque eu sei que isso acontece com muitos, quando eu estou dando aula, às vezes me perguntam. Mas não sei direito o que é um substantivo feminino. Quando você ficar em dúvida na hora de um concurso, na hora do seu exercício aí na sua casa, você sempre faça assim. Pense numa frase, pode ser a frase mais tola que for, tá? Coloque esse substantivo, essa palavra que está depois do a, em primeiro lugar. Por exemplo, eu falo para você assim, parabéns a você. Vamos lá. Parabéns a quem? Opa, perguntei a quem, tem uma preposição. Vamos analisar se você é um substantivo feminino? Como que eu vou saber? Eu começo uma frase usando a palavra. Você fala, você está bonito, ou você fala, a você está bonito? Com certeza você fala, você está bonito. Portanto, você não é substantivo feminino. Por quê? Porque ele não admitiu o azinho na frente dele, ou seja, o artigo a. Agora eu coloco assim, ó, tá? Refiro-me à padaria. Vamos ver se a padaria é um substantivo feminino? Padaria está fechada ou a padaria está fechada? Com certeza você vai falar, a padaria está fechada. Por quê? Porque padaria é um substantivo feminino. Por que é um substantivo feminino? Porque ele admite o a. O a combinou com ele. Tá? Refiro-me a ela. Olha o pronome ela no concurso, gente. Isso é sério. Ela em concurso sempre cai. E sempre cai com crase. Então vamos gravar. Ela saiu ou a ela saiu? Como você fala no dia a dia? Com certeza você fala, ela saiu. Claro que você fala, ela saiu. Ela não é substantivo, ela é um pronome. Então fica a dica, diante da palavra ela, que a maioria dos brasileiros coloca uma crase, não há crase. Lembre de mim no concurso,
vai sempre aparecer o ela lá. Fica então a dica, bom estudo para vocês, façam exercício, que a melhor maneira de treinar é terminar de assistir uma aula, fazer uma bateria de exercícios e sempre levando em conta a regra, tá? Quanto mais eu memorizo perguntinha e olho para a palavra seguinte, mais eu treino crase. Se eu ficar decorando o que está na gramática, infelizmente, gente, exercícios mais complexos vocês não conseguem atingir. Treine. Então fica a dica, bom estudo para vocês. Até